Olá, pessoas lindas, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Como tem passado? Eu sou a Débora Iglesias e esse aqui é o Caldeirão de Morrigan, de volta ao nosso cenário maravilhoso hollywoodiano. E aqui estamos nós para mais um vídeo. Sentiram a minha falta? Ah, que bonitinhos! Eu estou aqui depois de um longo e tenebroso mês fazendo um vídeo para vocês que eu prometo que vai valer a pena. Eu vou chamar logo a nossa vinheta e depois da vinheta eu explico para vocês por que foi que a Débora ficou tanto tempo longe do canal. O vídeo de hoje vai falar sobre o que são os deuses. Você já parou para pensar nisso? Eu parei para pensar e não foi pela minha própria cabecinha. Foi pela cabecinha de um inscrito que fez o melhor comentário desse canal. Um comentário fabuloso, cheio de perguntas, que eu vou ler quase na íntegra aqui para vocês. O Inan Palmeira, pelo menos esse é o nome de inscrito dele. Ele me questionou sobre o que são os deuses. Ficou curioso? Então já deixa aquele joinha agora no início do vídeo, faz logo a tua inscrição, assina o sininho para receber todas as nossas notificações e vem comigo, porque lá vamos nós! Gente, vocês não têm noção de quanta coisa aconteceu na minha vida nesse último mês. Minha casa estava em obra, eu já tinha falado isso em alguns vídeos. E aí eu tive que desmontar o cenário todo, eu tive que mudar uma série de coisas aqui. Vocês não estão percebendo nada, mas a minha casa passou por uma grande obra. E chegou um momento em que eu fiz uns vídeos na sala, eu organizei alguma coisa e fiz os vídeos lá na sala, enfim... Chegou uma hora que não tinha lugar nenhum para fazer vídeo, então eu tive que terminar essa obra. Além disso, para quem não sabe, eu sou professora, coordenadora de escola nesse momento, e estávamos em final de semestre, aquela loucura, então realmente eu fiquei sem ter como fazer vídeo para vocês. Mas agora, enfim, eu consegui sentar aqui para fazer um vídeo para vocês e escolhi esse vídeo que eu já estou devendo para o Inan Palmeira há muito tempo. Tem uns 3 meses mais ou menos que ele fez um comentário no meu canal e esse comentário me deixou com uma pulga atrás da orelha. E o comentário dele, a pergunta dele inicial do comentário, o comentário é grandão, vocês estão vendo aqui, ó, tá aparecendo aqui no cantinho, tá? O comentário todo dele é um comentário grande, é um texto grande. E esse comentário me deixou com essa pulga atrás da orelha e eu fui pesquisar. O comentário dele foi o seguinte: o que são os deuses? Tá aí uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar. E você? Você já parou para pensar o que são os deuses, afinal de contas? Para me ajudar a responder isso, eu fui atrás de algumas fontes. Pessoas, muita gente me pergunta: Débora, mas aonde você leu isso? Débora, mas aonde você estudou aquilo? Débora, quais são as suas fontes? Gente, eu sou uma pessoa estudiosa, eu estudo muito, eu leio muito, eu vivo me alimentando de várias fontes. Então eu leio sim muita coisa na internet, eu baixo muitos livros para ler, eu compro muitos livros e eu vou tentando testar a veracidade de todas essas coisas aí que eu falo. Mas o livro que me ajudou aí para responder inicialmente as perguntas do Inan foi um livro de ficção. O nome desse livro é Os Deuses Americanos. Esse aqui é uma versão, gente, eu vou mostrar para você porque é lindo. É uma versão em quadrinhos, tá? Ele é um livro que originou uma trilogia em quadrinhos. Esse aqui é apenas o livro 1, chama Sombras, tá? E tem mais 2 livros desse aqui em quadrinhos. Eu só tenho esse, infelizmente, né? O outro eu li, mas não tenho o livro, né? O livro na íntegra. E o que eu li aqui nesse livro foi que me deu uma luz para começar a fazer esse vídeo. Então, vamos lá, as perguntas que o Inan fez. Eu vou ler
sim, eu trouxe uma cola, sim, ela tá aqui em cima da mesa do lado que vocês não estão vendo, mas é muita coisa, o comentário dele foi muito grande e tem muitas coisas que eu vou precisar dar uma olhadinha aqui, porque eu não decorei tudo isso, né, gente? Então vamos lá? Vamos lá. O Inan perguntou assim: Débora, o que são os deuses? Então nós vamos começar a responder essa primeira pergunta. O que são os deuses? E aí, logo em seguida, ele fez a seguinte pergunta: deuses são egrégoras? E aí eu vou sugerir, deixar aqui indicado em algum lugar aqui, um card para você assistir o meu vídeo sobre egrégoras, para você saber o que é uma egrégora. Mas vou te dizer mais ou menos agora o que é uma egrégora. A egrégora é uma energia que ela é formada pela crença de uma ou mais pessoas ao longo do tempo em uma determinada coisa. Confundiu um pouco a sua cabeça? Assiste o vídeo que você vai entender direitinho o que é egrégora, tá? Mas a egrégora é uma energia que ela é formada ao longo do tempo pela crença das pessoas. As pessoas começam a acreditar naquilo, então vai se formando uma egrégora. E lá nesse livro é exatamente isso que o autor fala, né? O autor, ele diz que o ser humano, ele cria essa energia, né? Só que de uma forma diferente. Na verdade, o que ele deixa, né, a entender lá no livro é que os seres humanos é que constroem a realidade através das suas crenças. E aí o Inan seguiu fazendo as perguntas dele. Então ele perguntou assim: para um Deus existir, eu só preciso acreditar nele? Então, olha só, faz muito sentido tudo isso que ele está perguntando. Então ele pergunta: o que são os deuses? Os deuses são egrégoras? Eu já joguei isso aí, você está pensando nisso. Aí ele faz a pergunta: então, para um Deus existir, basta que eu acredite nele? Mais uma vez, eu voltei lá nessa obra maravilhosa que são Os Deuses Americanos, para tentar entender uma coisa que eu tinha entendido quando eu assisti a série. Sim, tem essa série lá na Netflix, então procura, é muito boa, não é para qualquer cabeça, não é para qualquer gosto, tá? Mas é muito boa, eu sou apaixonada, pelo menos pela primeira, né? Eu gosto muito dela, é muito boa. Se você quiser, busca lá essa série e assiste, tá? Os Deuses Americanos, tem na Netflix. Então, lá, quando eu assisti, quando eu li, eu entendi que quando o ser humano acredita naquele Deus, é isso que alimenta esse Deus e é isso que dá força para que ele consiga se materializar. Aí, por materializar, vocês entendam, ter poder para atuar na nossa realidade. E aí eles ficam super felizes quando eles são cultuados, porque eles brilham, né? Eles aparecem, eles têm força, eles adquirem poder, tá bom? Então lá nessa série, Os Deuses Americanos, eles falam, não falam, né? Não verbalizam exatamente isso, mas a gente consegue entender que é assim que a coisa funciona, pelo menos lá na cabeça desse autor, tá? E o interessante dessa obra é que os deuses antigos de várias culturas, da cultura nórdica, da cultura egípcia, da cultura irlandesa, de outras culturas que ele vai citando lá, deuses muito antigos, eles entram num embate com os novos deuses. Quem são, gente, os novos deuses? Lá nessa obra, os novos deuses são o dinheiro, a ganância, a internet, né, os eletrônicos, a televisão, os programas de televisão. Eles são adorados como se fossem deuses. As pessoas colocam toda a intenção e toda a força e todo o amor e todo o poder nesses novos deuses. E aí os deuses antigos vão sendo esquecidos. Então existe aí um conflito, né, dos antigos deuses com esses novos deuses, porque os novos deuses são todos poderosos, né, etc e tal, porque tem muita gente que acredita neles e os deuses antigos são fraquinhos, né, ou estão fracos, porque muita gente não acredita mais nesses deuses. É uma obra maravilhosa, vale a pena ler, vale a pena o quadrinho, vale a pena a série, tudo ficou muito bacana, que tá ligado aí a essa obra, Os Deuses Americanos. E tem todo esse questionamento de, afinal, o que são os deuses? E aí eu volto para mais uma pergunta do Inan.
Ele fez uma pergunta que eu fiquei rindo uns 15 minutos depois que eu li isso e fiquei pensando sobre isso. Que mais uma vez eu vou citar os deuses americanos para responder ou para pelo menos orientar um pouco aí essa pergunta. Que foi o seguinte: os deuses, eles ficam na bad porque eles não estão sendo cultuados, porque eles não estão sendo adorados, ou eles ficam super de boa e vida que segue, tudo bem, né? Então, lá nos deuses americanos, eles não ficam na boa não, gente. Eles ficam na bad sim, eles ficam chateadíssimos porque eles não estão sendo adorados, e aí eles ficam tentando inventar formas de chamar a atenção dos seres humanos para que eles voltem a ser amados, né? E tem inclusive uma parte onde eles vão visitar a Páscoa, que é Ostara, né? Que é a deusa nórdica da primavera, na verdade, né? Ostara é a deusa da primavera. E aí Ostara tá lá conversando com Jesus Cristo, né? Porque hoje em dia a Páscoa ela é comemorada, ligada principalmente ao cristianismo. Então ela tá lá conversando com Jesus Cristo, tentando se acertar. E aí ela fala sobre essa questão dos símbolos pascais que ela introduziu na Páscoa cristã, que é justamente coelho, ovo. E se você tem alguma curiosidade sobre isso, assiste o meu vídeo de Ostara, porque fala tudo sobre essa questão dos simbolismos pagãos que entraram dentro da Páscoa cristã, né? E ela fala, não, mas pelo menos eu tô aqui, eu tô presente, eu tô sendo cultuada, eu tô sendo adorada de um jeito ou de outro, eu dou meu jeito e eu tô aqui. Então, eles não ficam numa boa, eles querem ser cultuados, eles querem ser adorados, eles não ficam felizes com isso. Bom, então, claro, gente, isso é uma obra de ficção, mas obviamente que eu acredito que todas as vezes que alguém vai escrever alguma coisa, principalmente porque eu sou escritora, então toda vez que eu vou escrever alguma coisa, mesmo que seja um livro de ficção, mesmo que não seja uma história real, e aí eu vou colocar, né, bem entre aspas isso aí, porque pra gente que trabalha com a espiritualidade, real é muito relativo, né? Então, eu sempre faço uma pesquisa profunda, eu sempre vou olhar. E aí, gente, pra fechar, né, esse assunto aqui com chave de ouro, o Inami fez mais duas perguntas, tá? Uma é o seguinte: os deuses eles se apresentam pra gente e a gente percebe de alguma forma, e quanto mais a gente cultua e adora, mais próximos eles ficam da gente. E a outra pergunta que ele fez foi o seguinte: se os deuses podem ser então uns espíritos desencarnados que já evoluíram muito e estão tipo no topo dessa cadeia aí, né, de espíritos desencarnados, e se apresentam para nós como deuses. E aí, gente, a pessoa que veio à minha cabeça foi um cara chamado Alan Moore. É um cara genial. Alguns devem conhecê-lo porque ele é um escritor de quadrinhos, ele é inglês, tá? E entre, né, as obras dele, né, tá o V de Vingança, que inclusive virou um filme, né, que ele odeia, que ele nunca nem assistiu. Mas enfim, ele tinha cedido, né, os direitos autorais para televisão e etc e tal, e acaba que foi feito o filme e ele detestou a ideia de, né, do filme. Eu não sei se ele leu alguma coisa, eu sei que ele nunca assistiu esse filme e tal, né? E From Hell, né, do inferno, é traduzido mesmo assim, do inferno, né, que é uma obra bem famosa dele. Tem várias outras, né, bem interessantes. Então você procura, depois que terminar esse vídeo aqui, você procura por Alan Moore, que ele é um cara genial. Mas esse cara, quando ele estava escrevendo justamente From Hell, ele escreveu, né, estava escrevendo lá um quadrinho e num balãozinho ele escreveu a seguinte frase: o único lugar onde os deuses existem de fato é na mente humana. E aí, segundo ele, o mundo dele parou nesse momento. Ele entendeu que isso era uma grande verdade, e aí ele passou a organizar ou reorganizar a vida dele inteira em torno dessa única frase. Muito louco, né? Então ele descobriu que para ele entender realmente o que são ou o que eram, o que serão os deuses, né, ele precisava se tornar um mago cerimonial. Gente, mago cerimonial é diferente de bruxo e bruxa, tá? Nós, bruxos e bruxas, nós praticamos a bruxaria natural, também conhecida como baixa magia. Uma hora, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo sobre baixa magia e alta magia.
E um mago cerimonial, então, ele pratica a alta magia. São coisas que têm princípios muito parecidos, mas no fim elas diferem um pouco, tá? Então ele decidiu que ele ia se tornar um mago e ele começou então a estudar principalmente a cabala e o tarô, porque ele diz que o tarô é um sistema mágico e ele também fala que as mitologias são os mapas da espiritualidade, como a espiritualidade foi se manifestando na nossa realidade, como os homens daquela época foram interpretando e trazendo isso para a nossa realidade também. Então, Alan Moore, ele é um estudioso da cabala, ele é um mago cerimonial, ele é um estudioso do tarô, ele joga tarô e ele é incrível, a cabeça dele é muito maluca, o cara tem a melhor definição de magia que eu já ouvi. Ele diz que magia e arte são praticamente a mesma coisa e ele diz então que as duas são ciências. Ele frisa bem essa questão das duas serem ciências que manipulam palavras, imagens ou símbolos para realizar mudanças na consciência e dessa forma na realidade em volta das pessoas. Cara, o cara é genial, eu sou muito fã dele, foi um grande amigo meu que me apresentou para ele, para o Alan Moore. Eu não o conhecia, apesar de já ter ouvido falar nas obras dele, eu não sabia que o cara era esse mago, que o cara era esse ocultista fantástico. Então eu fui atrás de estudar Alan Moore, já tem algum tempo, né, que eu estudo, e tem um tempão que esse meu amigo pede, pô, faz um vídeo sobre o Alan Moore. Então, tá aí, meu querido, eu não tô fazendo um vídeo só sobre o Alan Moore, mas eu tô falando nele e contando um pouco desse cara maravilhoso para todos vocês. Eu vou colocar umas imagens aqui na tela, porque vocês vão ouvir só a minha voz, porque não tem como eu decorar tudo isso, mas é uma coisa incrível que o Alan fala. Ele diz o seguinte, ele diz que o monoteísmo, ou seja, a crença em um único Deus, ela é, para dizer o mínimo, uma simplificação das coisas, tá? Ele faz o seguinte comentário em um vídeo que eu assisti dele, muito interessante, tá? Que agora então vocês vão ver aí algumas imagens e vão ouvir somente a minha voz. Ele diz o seguinte: o monoteísmo é, para mim, uma grande simplificação. Poxa, a cabala tem uma grande multiplicidade de deuses, mas no topo mais alto da árvore da vida cabalística tem-se essa esfera que é o Deus absoluto, a mônada, algo que é indivisível. Aí, gente, eu tenho que parar um pouquinho, né, de ler esse comentário maravilhoso do Alan para explicar um pouquinho para vocês o que é a cabala. A cabala, ela é de origem judaica, tá? Ou ela foi dada por esse Deus supremo que habita a mônada, que é um lugar fora, na verdade, da árvore cabalística, e que fala e explica sobre todos os níveis espirituais que existem fora da Terra e que explica em detalhes a reencarnação, o motivo da reencarnação, fala sobre a questão do karma, do dharma, não com essas palavras, tá, gente, mas mais ou menos por aí. E eu recomendo muito que vocês façam leituras sobre a cabala. Essa imagem, né, que vocês estão vendo aí agora é a imagem da árvore cabalística, tá? Então, seguindo aqui no texto do Alan, ou melhor, na fala do Alan Moore, ele continua dizendo o seguinte: todos os outros deuses e certamente tudo mais no universo são um tipo de emanação daquele único Deus. Até aí tudo bem, mas quando é sugerido que há apenas aquele único Deus nessa altura, meio que inacessível, acima da humanidade, e não há nada no meio, ou seja, não tem nada entre nós aqui na Terra e esse Deus que está lá na mônada, né? Você está limitando e simplificando a coisa. Eu costumo pensar no paganismo, e está aí também uma outra definição fantástica sobre o que é o paganismo,
Ele diz assim, ó, eu costumo pensar no paganismo como se fosse um alfabeto, uma língua. É como se todos os deuses e deusas fossem letras nessa língua. Eles expressam nuances, tons de significado ou outras sutilezas de ideia. Enquanto que o monoteísmo costuma ser apenas uma vogal e é como um som de macaco. Gente, eu amo esse cara, tá? E aí, vamos entrar então no final dessa nossa explicação a partir dessa fala do Alan. Então ele vai dizer, olha gente, o monoteísmo não faz sentido, gente, porque olha só como é que é a árvore cabalística. Ela tem a nossa terra e depois ela tem outros vários mundos e é cheio de deuses nesses mundos, né? E lá acima, né, tem um Deus todo-poderoso que criou todas as coisas, do qual emana tudo e nada emana de volta para ele, né? Ele só emana as coisas. Então é natural que esses outros deuses tenham sido criados por esse Deus supremo e todo-poderoso aí, que nessa altura do campeonato, segundo Alan, tá nem muito se incomodando com a humanidade. Acho que ele nem enxerga direito a humanidade. E esses outros deuses, então, são a ponte entre nós e esse Deus todo-poderoso e supremo. Então, sim, existem, os deuses existem, eles são emanações primárias desse Deus supremo, tá? E aí, gente, por favor, essa é a minha concepção, é no que eu acredito depois de estudar muito, de ler muito, de viver muitas coisas. Eu acredito que existam esses deuses, sim, e que de uma certa forma eles foram se apresentando a cada povo, tá? Porque é muito comum as pessoas dizerem assim, a Bíblia lá, a história de Adão e Eva é a história do Gênesis da humanidade. Nunca será, tá? Primeiro que a Bíblia, ela é uma história mítica, folclórica, tem várias interferências, tem vários textos que foram cortados, tem várias coisas que foram mudadas, que tiradas, etc e tal, até que ela se tornasse esse livro universal, que dá explicação para todas as crenças que você possa imaginar, tá? Mas a Bíblia, ela é a história somente de um povo, o povo hebreu, tá? Então é a mitologia hebreia, tá? E aí as outras mitologias, a mitologia grega, a mitologia romana, as mitologias celta, enfim, tá? Todas essas outras mitologias foi como o homem foi percebendo essa questão do divino, tá? Eu ouvi e guardei isso para mim, vou reproduzir agora para vocês, fazendo a devida citação, tá? Que foi de uma pessoa muito linda, muito maravilhosa, que trabalha com a perfumaria ancestral. O nome dela é Palmira Margarida. Ela é incrível, ela trabalha com essa perfumaria. Ela tem, assim, umas ideias maravilhosas, tá? Ela é doutora nesse assunto, sim, ela trouxe esses assuntos mitológicos para uma tese de doutorado. Ela é formada em história e ela foi estudando, então ela fala com muita propriedade que ela acredita, né, e para mim fez muito sentido, né, ouvi-la falando sobre isso, que lá no Neolítico, no Paleolítico, quando o homem descobriu o fogo, né, conseguiu dominar esse elemento, ele queimava muitas coisas. Em um determinado momento, ele resolveu queimar uma erva perfumada, porque aquela erva, ela era diferente, né, ela tinha um cheiro muito bom. Eu não sei, gente, talvez tenha sido um alecrim, talvez tenha sido um manjericão, uma manjerona, eu não sei, uma erva cheirosa, tá? A gente não tem como saber isso, ou talvez em vários lugares tenha acontecido de formas diferentes. Então ele pegou aquela erva seca e jogou no fogo. E aí ele fez o primeiro incenso e também o primeiro perfume da humanidade, e aquilo em forma de fumaça subiu, e foi a primeira vez que o homem se ligou com o divino, através do incenso, então, do perfume
perfume ancestral, aquela fumaça subiu, ele sentiu aquele cheiro, aquele aroma, e ele entendeu que ele não estava sozinho no mundo, que ele, a espécie humana, tinha uma reverberação no mundo sobrenatural. Tá, que para aquele homem super primitivo tudo era sobrenatural, ele não conseguia explicar nada, né? Então ele foi ali evoluindo nessa crença de que existia algo divino, e eu acredito sim, Nã, que os deuses eles se apresentam pra gente. Então cada mitologia vai falar da história de um povo diferente. Então lá para os gregos foi daquele jeito que conta a mitologia grega, para os romanos foi do jeito que conta a mitologia romana, para os celtas foi do jeito que conta a mitologia celta, e assim sucessivamente. Os deuses eles foram se apresentando, seres superpoderosos, talvez em uma época em que existisse menos ruído, menos deuses modernos como o dinheiro, a internet e essas coisas todas que atrapalham a nossa comunicação com esse divino. Talvez nessa época os deuses se aproximassem mais, nós conseguíssemos realmente visualizá-los. E sim, eu acredito que os deuses têm sim essa forma humanoide, né? Afinal de contas, em várias e várias culturas, em várias e várias religiões, nós somos feitos à imagem e semelhança de quem? Nós somos feitos à imagem e semelhança do divino, do espiritual, do sobrenatural que nos criou, tá? Então, na minha humilde opinião, acredito piamente que sim, que os deuses existem, e acredito sim que a força dos deuses é a nossa adoração, que quando nós nos ligamos aos deuses, que quando nós clamamos por eles, que quando nós os invocamos, então nós estamos fortalecendo sim essa egrégora desse Deus. O Deus em si, a deusa, não é uma egrégora, mas ele possui uma, né? Dá para vocês entenderem? Ele possui uma aura que fica mais fraca ou mais forte conforme nós o adoramos. E sim, quanto mais gente acredita em uma determinada coisa, adora uma determinada coisa, chama uma determinada coisa, mais força energética, espiritual ela ganha, tá? Então, gente, eu amei fazer esse vídeo, tá? É um vídeo muito nerd essa altura do campeonato, porque Alan Moore, os deuses americanos, tudo isso aí, segundo a linguagem popular aí, é coisa de nerd, né? E eu sou muito nerd, eu amo essas coisas, né? Eu sou aficionada pelo Senhor dos Anéis, pelas Brumas de Avalon, por todas essas histórias fantásticas, maravilhosas, esses escritores maravilhosos, né? Então, assim, a minha formação intelectual foi bem lendo todas essas obras, né? Assistindo mais tarde esses filmes e tal. Então, eu espero que vocês tenham gostado bastante. Tem sim um fundamento bruxo em tudo isso que eu falei, tá? E eu espero mais sugestões e mais opiniões, tipo essa do Inan. Eu amei o comentário dele, como eu disse, para mim o melhor comentário do canal. E eu vou ficando por aqui. Espero que vocês realmente tenham apreciado esse vídeo, tanto quanto eu gostei de fazer. E aí, deixa o seu joinha, faz a tua inscrição, ativa o sininho para receber todas as nossas notificações e fica com a gente aqui no Caldeirão de Morrigan. Ah, gente, não esquece, compartilha esse vídeo, vai ajudar o canal. Muitas vezes eu fico sem fazer vídeos porque eu não tenho recursos para só fazer isso, né? Então, ajuda a gente aqui no canal, ajuda a vir mais inscritos. O canal tem 10 mil inscritos, mas eu sempre falo que eu acho pouco a questão da visualização que tem esse canal. Os vídeos me dão trabalho, eu estudo bastante para poder trazer um conteúdo de qualidade para vocês. Então dá essa força pra gente. Deixa o seu like, faz a tua inscrição, compartilha o vídeo, manda para alguém que você sabe que vai gostar desse assunto, que você vai estar ajudando a gente muito, tá bom? Eu vou ficando por aqui e para você eu deixo um beijão.